muitas informações do Fluminense para você, tricolor. Nesse vídeo aqui, o Fernando Diniz, técnico do Fluminense, soltou o verbo sobre 3 jogadores do elenco tricolor que a torcida reclama da baixa utilização nesse começo de 2024. Vamos falar também sobre o clássico contra o Vasco no próximo sábado. Tem venda de ingressos, a gente vai trazer essa informação completinha para vocês e, claro, falar bastante também de Bahia e Fluminense, segunda rodada do Brasileirão, hoje à noite, lá na Fonte Nova. Combinado? Hoje é dia de Fluminense e Bahia, ou melhor, Bahia e Fluminense pela segunda rodada do Brasileirão, mas nesse comecinho aqui eu vou pular lá para a terceira rodada para falar de Fluminense e Vasco, o primeiro clássico do Flu no campeonato, que já tem venda de ingressos aberta para sócios do Fluminense, tá? Vale lembrar, mando do Fluminense nesse jogo, partida a ser realizada no Maracanã, e o check-in já está aberto para sócios do Fluminense. Abriu hoje às 10 da manhã. E aí vale lembrar, né, para os planos Arquiba 60 e Pacote Jogos, o check-in ainda não abriu, mas ele abre hoje às 4 da tarde, ou seja, daqui a pouquinho abre esse check-in. E para o plano Guerreiro, abre amanhã, dia 17, às 10 da manhã. Você que não é sócio do Fluminense, ou você que é torcedor do Vasco e quer ir a essa partida, para não sócios e torcida visitante, os ingressos começam a ser comercializados no dia 17, às 10 da manhã. E tá aí na tela, né, a questão dos preços. A inteira no setor sul é R$120, aí a meia é 60, leste inferior R$80 e a meia a 40, leste superior R$50 e a meia a 25, na oeste a inteira a 160 e a meia a 80, e o Maracanã mais R$600 e a meia entrada a 337,50. Claro que cada plano de sócio do Fluminense aí tem os seus descontos, né? Maracanã mais Família podem pegar em qualquer setor do estádio de graça esse ingresso. O Arquiba 100%, Arquiba Família e Pacote Futebol podem pegar em todo o estádio, exceto no Maracanã mais, de graça o ingresso. Leste Raiz, lá na Leste Superior, tem o seu ingresso de graça, além dos descontos ali do Arquiba 60 e do Plano Guerreiro também. Gente, eu quero só enfatizar aqui que é o seguinte, esse jogo tem mando do Fluminense, tá? É Fluminense Vasco, comando do Fluminense, 90-10. Ou seja, a torcida do Fluminense vai ter a maioria do estádio, a torcida do Vasco vai ficar num espacinho lá da Norte destinada para eles. Cara, eu entendo que a torcida do Fluminense está num momento de desânimo, está meio chateada com o time, o jogo contra o Bragantino já não teve um público tão bom, e aí o Fluminense acaba empatando uma partida em casa, não está no melhor momento assim de animação. E eu não estou aqui para ficar julgando se está certo ou errado, não é esse o ponto, tá? Fato é, o clássico contra o Vasco, a gente sabe tudo que isso envolve, né? Briga pelo Maracanã, briga pelo lado direito, ali o setor sul, tudo que envolve. Se a gente puder evitar o quais, é bom. Então você, tricolor, que pode ir ao jogo no sábado, eu faço aqui o apelo. Vá ao estádio, porque vai ser importante pela instituição, não é nem pelos caras que estão em campo, não. Você está chateado com o Diniz, que faz isso ou aquilo, com os jogadores que estão jogando mal, beleza, mas não vai nem pelos caras que estão em campo, não. Vai pela instituição, que vai ser importante pra gente, beleza? E se você não puder ir, mas você for sócio, tiver 100%, cara, faz o check-in. Mas não faz o check-in na sul, não. Faz o check-in na leste, na oeste. Se você não puder ir, faz o check-in na leste e na oeste. Vai na leste e na oeste, tira o ingresso lá dos caras, entendeu? Para o Vascaíno não querer vir infiltrado nos setores que contra o Flamengo são mistos, né? Faz lá na leste e na oeste, deixa sul para os tricolores e, enfim, vamos impedir isso, né? Fazer a nossa parte nesse quesito, mas eu volto a conclamar. Se você pode ir ao jogo, não tô afim, eu tô com preguiça. Cara, faz um esforço e vai, que vai ser bom, vai ser importante para o Fluminense nessa partida, nesse começo de Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade fantástica para o Fluminense voltar a vencer clássico, né? Muito tempo sem vencer clássico, é uma oportunidade fantástica para isso. Então, você, tricolor, que puder, vá ao jogo no próximo sábado. O técnico Fernando Diniz, ele deu uma entrevista exclusiva lá para o GE. A entrevista é muito grande, mas nessa terça-feira já divulgou-se um trecho, né, um pedacinho dessa entrevista em que o Diniz fala sobre 3 jogadores do Fluminense que a torcida reclama da baixa utilização nesse começo de 2024. Estamos falando do Felipe Andrade, zagueiro tricolor que se destacou lá com o Marcão, e agora a gente vê, né, improvisações na zaga e o Felipe Andrade não assume o posto de titular. Também o Alexander, jogador que foi muito importante em 2023, teve lesões e até agora, em 2024, não conseguiu voltar a jogar bem, mas também tem tido poucas oportunidades, pouca
minutagem. Além deles, o Terãs, né? Maior contratação do Fluminense na janela, o Fluminense vai lá e paga 14 milhões de reais para ter esse jogador, mas até agora o Terãs não conseguiu deslanchar com a camisa do Flu. E o Fernando Diniz, nessa entrevista exclusiva que ele deu ao GE, ele fala sobre esses 3 jogadores. E eu tenho um trecho para colocar aqui na tela. Eu vou começar pela parte que ele fala do Terãs, que eu achei bastante interessante, né? O jogador veio muito caro para o Fluminense. Se liga aí, ó. Aí é difícil falar, né? O Terãs está chegando, é tudo muito novo, né? O Marcelinho, assim, se pegar o Keno ano passado, ele foi, desabrochar mais do meio para o final do ano. Então, o próprio Renato, o pessoal que está chegando, principalmente as pessoas que jogam mais no corredor central, o time tem muita mobilidade, tem um jeito diferente de marcar, um jeito diferente de jogar. Então, eu acho que ele tem que dar um tempo para adaptação e eu acredito também que ele vai nos dar ainda muitas alegrias também. Tá aí, ó. Cara, eu gostei muito dessa resposta, porque, claro que a gente sabe, né? É entrevista e tal, tá falando tudo no on, então o treinador não vai virar e falar, não, jogador tal eu não gosto, não presta. Nem que seja o caso, tá? Mas ele vai dar umas respostas mais protocolares. Mas a maneira que o Diniz responde essa do Terãs me agradou, porque ele fala dessa questão da adaptação, que é algo que eu vejo muitos torcedores, né, que já conseguiram assimilar um pouco mais o modelo do Fernando Diniz e botam esse fator como muito importante, e é mesmo, tá? Mas ele cita essa questão dos jogadores que jogam no corredor central, né? Porque se o time do Fluminense tem essa mobilidade toda, às vezes pode acontecer do jogador que joga centralizado ficar meio perdido, pô. Ele tá acostumado a jogar de certa maneira, de repente ele tá vendo o ponta grudado nele e ninguém lá aberto para ele lançar uma bola, por exemplo, né? Isso acaba dificultando um pouquinho essa adaptação. E ele cita o Renato Augusto, né, cara? Tava até conversando com o Daniel em off, né? E o Daniel fala, cara, é verdade, né? Deve ter alguma coisa no Renato Augusto, porque o Renato Augusto tá jogando muito mal e, assim, tecnicamente errando muita coisa. O Renato Augusto é um jogador que eu não escondo de ninguém, né? Sou muito fã, gosto muito dele. Mas até agora no Fluminense ele tecnicamente erra muita coisa. E, assim, tecnicamente é passe, lançamento e tal. Ele tá errando isso. E não é muito normal. Você poderia ver o Renato Augusto mal fisicamente, tá lesionado agora, tá mal fisicamente, não aguentando correr, não aguentando marcar, beleza. Mas o jogador errando tecnicamente, me parece realmente ser essa questão da adaptação. Não é possível que ele desaprendeu a jogar. Falando de um jogador que eu conheço mais e gosto mais. No caso do Terãs também, teve um jogo contra o Alianza Lima que ele entrou errando muita coisa tecnicamente ali, que me incomodou muito. Assim, eu vi o Terãs jogando e falei, meu Deus do céu, nunca mais peço esse cara, porque estava muito mal, me irritou muito. Mas talvez seja essa questão da adaptação. Então vamos aguardar esse ano nos próximos capítulos. E ele cita o Keno, né? De fato, o Keno no começo do Campeonato Carioca, no começo da temporada de 2023, eu cheguei em alguns momentos a falar, talvez o Keno tenha que ir para o banco para o Lima ser titular. E depois ele virou uma peça vital. Hoje, o Keno tá mal de novo. Depois da final da Libertadores, o Keno voltou a ficar muito mal. Nesse começo de 2024 tá muito mal. Marquinhos, na minha concepção, já passou à frente dele e já virou o titular. Tá? Mesmo quando o Keno se recuperar e voltar, o Marquinhos será o titular do Fluminense, na minha maneira de enxergar. Mas é um jogador que da reta final ali do Brasileirão, da Libertadores, começou a ser muito importante, começou a ajudar muito a equipe do Fluminense. E aí tem a declaração aqui também sobre o Alexander, né? Que é um cara que foi titular ali em 2023, naquele período que, logo que o Marcelo chega, ele assume a posição do Martinelli, que tinha acabado de se machucar, e era um dos melhores jogadores do Fluminense, assim, uma coisa realmente encantadora, o Alexander naquele período. Só que depois das lesões ele acabou não conseguindo retornar e jogar com qualidade. Hoje ele está atrás do Lima, ele está atrás do próprio Renato Augusto. Ele vou falar que o Martinelli foi para a zaga e o Renato Augusto entrou no meio campo. Então, assim, complicado demais. Vamos ver o que o Diniz falou sobre ele. Eu acho que o Alexander é um grande talento. E foi na minha chegada aqui, ele começou lá naquela carência ali da lateral esquerda. Carência não, o momento do Caio ali, que a gente resolveu dar uma preservada no Caio, ele jogou no final de 2022, depois que no fundo o Calegari machucou. Aí ele foi muito bem, ele começou o ano como lateral e depois ele foi para a posição que é onde ele é mais habituado a jogar ali de segundo volante. Naquele momento que ele machucou, ele estava entre os 3 melhores jogadores do time. E talvez o mais importante naquele momento da lesão. Ele estava voando baixo. Aí teve a primeira lesão, aí quando ele foi voltar teve uma segunda lesão pior do que a primeira. E ele tem sofrido algumas lesões, mas é um jogador que a gente aposta muito. Ele está readquirindo o seu melhor ritmo, a sua melhor forma e a gente espera que no futuro o Alexandre consiga jogar no mesmo nível, até mais do que ele jogou ano passado.
Cara, essa declaração do Diniz é basicamente a minha expectativa com o Alexander. Ele sobe muito bem no ano passado, né? Na verdade, sobe no final de 2022, o Diniz lembra, né? Mas no ano passado, cara, o que o Alexander fazia era assim, você ficava encantado, meu Deus do céu. Que jogador que o Fluminense arrumou para essa posição. E aí, depois da lesão, cara, tinha aquela expectativa de não, o Alexander vai voltar e tal, e o Alexander nunca conseguiu voltar com metade da qualidade que ele tinha lá atrás. O Martinelli evolui muito na reta final do ano, evoluiu demais. É um jogador que eu criticava muito, mas na reta final de 2023, o Martinelli começa a jogar muito bem. Hoje é uma peça importante no time do Fluminense. É um jogador que hoje em dia, por exemplo, eu não pego no pé, eu já peguei muito no pé do Martinelli, hoje em dia, zero. Pelo contrário, é um jogador que eu valorizo bastante nesse elenco do Fluminense. Mas o Alexander ainda não conseguiu deslanchar, né? Não conseguiu engrenar. Eu entendo as alegações de muita gente e concordo quando falam que o Alexander só vai conseguir voltar a jogar quando ele tiver sequência. De fato, o Alexander teve pouca sequência até agora. Mas aí, cara, é uma faca de dois gumes. Como é que você vai dar sequência para o Alexander com ele estando mal? Você vai prejudicar o time, entre aspas, para fazer o Alexander jogar bola? Ou o contrário, né? Acho que é uma decisão muito difícil de se tomar, porque se o Alexander tá mal, tá ficar dando sequência para um cara que tá mal, em tese você prejudica a equipe, pô. E aí, se você tem alguém que tá melhor para jogar, a pessoa acaba tendo que jogar, porque o objetivo é vencer os jogos, é ser campeão, etc e tal. Mas eu, assim como o Fernando Diniz, tenho muita expectativa, muita esperança que o Alexander volte a jogar o futebol que a gente sabe que ele sabe jogar. A gente já viu o Alexander jogar esse futebol. Então, a minha expectativa é vê-lo voltar a isso, porque seria muito importante para o time do Fluminense. E outra situação que o Diniz fala aqui, que chama bastante atenção, é uma pauta muito cobrada pela torcida, é o caso do Felipe Andrade, né? Zagueiro, lateral, volante, não sei qual é a posição do Felipe Andrade, ele joga em todas, é um coringa, o Diniz até fala sobre isso, ainda não está sendo muito utilizado, né? Desde que o Fernando Diniz reassumiu a equipe, né? Pós-período Marcão, o Felipe Andrade não teve muitas oportunidades, né? Com o Marcão ele foi titular como volante, foi bem, foi um dos principais destaques, mas desde então, com o Diniz, agora que ele tem entrado no segundo tempo em algumas partidas, mas a gente vê o Martinelli jogando improvisado na zaga, o próprio Thiago Santos, né, se tornou zagueiro aqui no Fluminense, os caras estão atuando ali na posição antes do próprio Felipe Andrade. Vamos ver aqui o que o Fernando Diniz falou sobre esse assunto. Ele pode ser titular, tanto é que ele tem entrado nos jogos. E ele pode. E esse é o tipo de jogador que pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro, pode jogar de lateral. Esse é um jogador que está aqui com a gente desde o ano passado e evoluiu muito, muita coisa. E ele está nesse processo dele de crescimento. Então, é um jogador que a gente tem um olhar bastante cuidadoso com ele. Ele teve já propostas para sair, já me ligaram, e ele ficou aqui com a gente, que eu acho que ele melhora cada vez mais. Então ele é um jogador que está no elenco, sempre a gente com um olhar especial para ele. E o Diniz falando, inclusive, que o Felipe Andrade teve proposta para sair, né? Não ficou claro se é uma proposta de venda, se foi, sei lá, algum clube da Europa atrás dele, se foi uma proposta de empréstimo, mas fato é que existiam clubes interessados no Felipe e ele, Fernando Diniz, optou por ficar com o jogador. Eu entendo, tá, que tem que ser uma coisa mais cautelosa esse lançamento de jovens jogadores, não dá para achar, na minha maneira de enxergar, tá, que o moleque da base vai surgir e vai resolver o teu problema. Ah, bota ele titular aqui e pronto. Cara, jovem jogador oscila, isso é fato. O cara vai oscilar, começa a perder um jogo, vai deixar de ganhar outra partida, e eu vou ser o primeiro a ficar puto. Eu vou ser o primeiro a ficar estressado, ficar irritado. Então, assim, é um trabalho de mais longo prazo, né? Médio e longo prazo ali, com mais cautela e tal. Só que, cara, a partir do momento que o Fluminense improvisa tantos jogadores na zaga e o Felipe Andrade não ganha essa oportunidade de titular, é natural que o torcedor questione, que o torcedor não entenda, que o torcedor se incomode. Pô, a gente tá vendo o Martinelli, que é um jogador, não é um jogador baixo, mas para um zagueiro ele é baixo. Jogando na zaga sem ser zagueiro, né? Improvisado como zagueiro. A gente já viu o André fazendo isso também. O Thiago Santos virou o zagueiro, mas aí eu acho que é o melhor Thiago Santos, a melhor versão dele é como zagueiro mesmo. Mas muita gente vem jogando ali na posição e o Felipe Andrade ainda não ganhou essa oportunidade como titular. Ele começou a entrar no segundo tempo, algumas partidas, mas como titular ainda não conseguiu essa oportunidade. E, enfim, é um jogador que eu, particularmente, nem sou o maior fã do Felipe Andrade, nem acho que o Felipe Andrade vai assumir ali a posição e vai resolver os problemas do Fluminense. Eu sou bem mais cético com ele. Mas, cara, ele inegavelmente está pedindo passagem. E uma hora ele vai precisar ser um pouco mais utilizado, senão o Diniz pode até querer que ele fique no elenco, né? Mas o jogador mesmo pode acabar querendo alçar novos voos, novos ares aí, para, enfim, ter mais oportunidade, porque ele já mostrou que pode, né? Que tem nível para pelo menos jogar ali uma Série A do Campeonato Brasileiro. Quero falar também de Bahia e Fluminense. Tô toda hora falando Fluminense e Bahia, né? Mas é Bahia e Fluminense. O jogo é lá na Ponte Nova.
temos aqui algumas informações importantes para trazer para você nesse vídeo, mas antes eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo aqui eu vou mandar um abraço da Dario, de Marisópolis, na Paraíba, da Mata, de Petrópolis, Rio de Janeiro, Vander Lúcio, do Governador Valadares, Minas Gerais, Paulo Cruz, de São Luís, no Maranhão, para o Paulo Salvador, de Santíssimo, no Rio de Janeiro, Paulo César, de Botafogo, no Rio de Janeiro, Dirceu Gomes, de Lusiânia, em Goiás, e para o Oswaldo Cotia, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço para a galera e o convite para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixa um comentário aqui embaixo com o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar de Bahia e Fluminense. Eu vou começar falando sobre o Bahia. O GE traz informações importantes sobre o nosso adversário da partida de hoje à noite, tá? Segundo o GE, o Bahia tem 2 baixas para essa partida. O lateral Rian e o volante Acevedo não treinaram ao longo da semana e não devem atuar pelo Bahia nessa partida de hoje. Então o técnico Rogério Ceni escalaria o time com Marcos Felipe no gol, Arias na direita, Canu, Cuesta e Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro ou Biel, o Gabriel Teixeira, e Cauli fechando o meio campo. Lá na frente, Tassiano e Oscar Estupinhan ou Everaldo. Então, 2 dúvidas ainda no time do Bahia, né? Se joga Everton Ribeiro ou se joga o Biel. Everton Ribeiro é um jogador já mais experiente, a gente sabe bem, né? Estava até outro dia aqui jogando do nosso lado no Flamengo. É um jogador mais experiente e tem essa dificuldade de jogar por bastante tempo, né? O cara cansa. Falando português claro, ele não aguenta jogar os 90 minutos. Então tem a possibilidade do Gabriel Teixeira ser titular no lugar dele. E lá na frente a dúvida entre Oscar Estupinhan e Everaldo. Queria destacar aqui nesse time do Bahia, né? Primeiro, muitos jogadores ex-fluminenses aqui, né? Everton Ribeiro, Marcos Felipe, o próprio Caio Alexandre já passou pelo Fluminense na base, né? E tem no banco o Gilberto, né? O Gilberto perdeu a posição para o Santiago Arias, mas é um jogador que também passou aqui no Fluminense por bastante tempo. É um time do Bahia, cara, que eu já falei isso na live que a gente fez ontem aqui. A gente está de segunda a sexta, às 5 da tarde, ao vivo com o Papum. Hoje, inclusive, teremos Papum às 5 como um pré-jogo desse jogo contra o Bahia, né? Vamos falar bastante dessa partida. Mas eu cheguei a comentar que eu acho esse time do Bahia um pouco frouxo, vamos dizer assim, na hora de marcar. O meio-campo deles tem Caio Alexandre e Jean Lucas, são 2 bons jogadores, eu gosto do futebol dos dois, mas falta um pouco dessa pegada no meio-campo. E aí você olha para a linha defensiva. Hoje, a tendência é jogar o Rezende na esquerda e o Arias na direita. Mas até outro dia era o Luciano Juba de um lado e o Gilberto do outro. 2 laterais que sobem demais, são quase atacantes. Então é um time que sofre muito defensivamente, além do fator Marcos Felipe, que eu não vou entrar aqui nessa questão, mas também é um goleiro que não me passa nenhuma segurança. Então essa é a provável escalação do Bahia. Essas são as ameaças dele para essa partida contra o Flu. O Fluminense, por sua vez, né, não tem Felipe Melo e Marcelo, que não viajaram, foram poupados dessa viagem, mas, por outro lado, o Manuel retorna à equipe e deve, inclusive, ser titular nessa partida de logo mais. Segundo o André Luiz, do canal Sentimento Tricolor, o John Kennedy foi testado no lugar do Germancano, né? Então, existe a possibilidade do Germancano sentar no banquinho e o John Kennedy virar titular, e o Martinelli deve seguir na zaga tricolor. Então, o provável Fluminense tem o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel Martinelli e Diogo Barbosa. No meio-campo, André, Lima e Ganso. Lá na frente, Arias, Marquinhos e John Kennedy ou Germancano. Essa é a dúvida ali da equipe tricolor do Fernando Diniz. Eu não botaria o Germancano no banco, até porque o John Kennedy não vem bem. Mas também o Germancano não está na sua melhor fase, né? Então, é um teste aí que o Fernando Diniz pode vir a fazer na partida de logo mais. Eu quero saber, claro, de você que está aqui assistindo. Você está confiante com esse jogo? O Fluminense vence o Bahia hoje? Quanto vai ser o jogo? Comenta o seu palpite aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.